Bom dia. Muitos pacientes vêm em consulta médica com o neurocirurgião, cirurgião de coluna, para fazer uma avaliação sobre dor lombar e hérnia de disco. Como a gente está nesse período de quarentena, achei prudente a gente fazer um vídeo geral, informativo, sobre essa doença, né? A gente sabe que 70% dos pacientes acima de 40 anos sofrem de algum problema de coluna, né? Sendo que 15% da população mundial sofre de hérnia de disco. E o que vem a ser a hérnia de disco? Normalmente, a estrutura da coluna vertebral, entre cada corpo vertebral, existe uma estrutura fibrocartilaginosa, que é o disco intervertebral. Na sua porção mais externa, a gente pode observar que é uma estrutura com colágeno rígido. Internamente existe o núcleo pulposo. A hérnia de disco surge quando ocorrem pequenas fissuras nesse ânulo fibroso, e o conteúdo interno ele sai do lugar, ele hernia para fora, né? E essa herniação pode gerar compressão da estrutura neurológica emergente, que no caso é essa estruturinha aqui, que é a raiz nervosa, gerando a dor típica, que é chamada de dor ciática, tá? Quais são os tipos de hérnias que a gente tem? A gente tem as hérnias protusas, as extrusas e as sequestradas. Isso é uma classificação que depende da relação entre o conteúdo herniário, a manutenção no caso da extrusão do disco. Esse conteúdo herniário é maior do que a base de origem dele, a lesão do ânulo fibroso. Na hérnia sequestrada, esse conteúdo herniário ele perde o contato com o disco mãe, né? E na hérnia protusa, é uma hérnia em que a base é larga, né? E esse conteúdo herniário é menor do que essa base, tá certo? Quais são os fatores de risco para um paciente ter uma hérnia de disco? A gente sabe o fator hereditário, a hereditariedade é importante porque está relacionada ao processo de degeneração do disco, né? E os fatores mecânicos, fatores biomecânicos, né? Como movimentos repetitivos, o paciente ficar sentado de forma prolongada ou em pé de forma prolongada, porque isso tem relação com a nutrição do disco, posições não ergonômicas, né, como exercícios em posições inadequadas ou postura inadequada, gerando um estresse mecânico para esse disco, tá certo? E quais são os sintomas que o paciente com hérnia de disco pode ter? Ele pode ter uma dor lombar, que é uma dor chamada de dor discogênica, né? Em que a dor ela é predominante quando você faz uma flexão anterior, que é quando há uma maior sobrecarga e estresse desse disco, né? E o típico sintoma da hérnia é o sintoma da dor ciática, né? Que é quando esse fragmento, esse conteúdo herniário, ele causa de certa forma uma compressão da raiz nervosa, gerando uma dor irradiada para a perna, com ou sem sintomas neurológicos, no caso, né? Dormência, fraqueza, limitação de marcha, e outras apresentações menos típicas, como a caldequina, que é quando esse conteúdo herniário é grande a ponto de gerar comprometimento de várias raízes nervosas, gerando hipoestesia na região do períneo, disfunção esfincteriana, dentre outros sintomas, né? E o que pode ser feito para prevenir a hérnia de disco, né? Como a gente sabe que os fatores causais têm relação com o quadro mecânico, de estresse mecânico, né? Algumas medidas podem ser realizadas, né? Como a prática de atividade física, o sedentarismo é muito ruim para pacientes, tanto na origem do problema quanto na manutenção desse problema, né? Evitar hábitos como o tabagismo. A gente sabe que o tabagismo ele prejudica a nutrição do disco e consequentemente acelera o processo degenerativo, né? Medidas ergonômicas no trabalho, como postura. Pacientes que ficam sentados de forma prolongada, a cada 50 minutos, é recomendado que o paciente ande pelo menos 5 minutos, faça alongamentos, né? E evitar movimentos repetitivos, estresse repetitivo, tá? E promover um fortalecimento da musculatura paravertebral e do core, né? Tá? E qual que é o tratamento dos pacientes com hérnia de disco, né?
A gente sabe que somente 10% dos pacientes com hérnia de disco vão necessitar de um tratamento cirúrgico, né? A maioria dos pacientes, o tratamento é conservador, né? Inicialmente na crise, né? Medicação, fisioterapia. A fisioterapia é muito importante na questão mecânica da hérnia, tá? E nos casos que são refratários após 12 semanas desse tratamento conservador, ou em crises excruciantes, né, com dor excruciante aguda, ou na presença de déficit neurológico, que corresponde somente a 10% dos casos, está indicada a realização de um tratamento cirúrgico, né? Em um outro momento, a gente faz uma orientação sobre as formas que tem de opção de tratamento cirúrgico para esse caso, que vão desde infiltração, descompressão endoscópica, microdissectomia e uma cirurgia mais invasiva, seria no caso da artrodese do segmento comprometido pela hérnia, tá certo? Então, até mais, espero que tenha sido um pouco esclarecedor. Na manutenção da dúvida, procure, agende uma consulta aqui que a gente está à disposição para tentar ajudar, tá certo? Até mais.